Olá! Nesta aula, nós vamos falar sobre o funcionamento do quarto chakra, o cardíaco, e quais são os indícios e as consequências de um chakra cardíaco em desequilíbrio. Deixa eu passar aqui. Aí tá. Quase não passamos. Bem, antes, vamos relembrar algumas características do chakra cardíaco para entender melhor esses indícios e essas consequências, começando pela missão do quarto chakra. Sua missão é promover a união através do amor. Sua função é de irradiar amor incondicionalmente. E os aspectos da vida relacionados com o chakra cardíaco são o amor incondicional, os sentimentos, o perdão, a aceitação, a compaixão para conosco mesmo e para com os outros. Esses são os aspectos que estão muito relacionados. Para nos amarmos, precisamos nos aceitarmos tal como nós somos, perdoar nossos erros e sentirmos compaixão também. Ao mesmo tempo, esse mesmo referencial que nós usamos para desenvolver amor por nós mesmos deve ser estendido aos outros. Isso quer dizer que para amarmos outras pessoas, precisamos primeiro aprender a nos amarmos. E é neste ponto que reside a maior dificuldade de manter um chakra cardíaco em equilíbrio. Como seres humanos em processo de aprendizagem, de expansão da consciência, nós oscilamos entre o egoísmo e a falta de amor próprio. Algumas pessoas depositam todas as fichas da sua felicidade nas mãos de alguém. E em nome disso, elas não conseguem impor limites do que devem ou não devem aceitar. Nesse desequilíbrio, elas podem aceitar maltrato e agressão. Elas podem se submeter totalmente, enquanto outras pessoas simplesmente pensam somente em si próprias. Não estão nem aí com o que acontece com os outros, ou pior, com o que fazem com os outros. Esses dois extremos são mais do que indícios de que o chakra cardíaco está em desequilíbrio. São provas. Além do chakra cardíaco, através dele, nós aceitamos as mesmas experiências do amor, do conhecimento que emana do coração. Nós buscamos a união com a vida e a manifestação do amor. E este é um enorme potencial de transformação e de cura, né, que serve tanto para nós como para os outros. Mas percorremos um longo caminho até chegar nessa compreensão. Algumas pessoas, infelizmente, jamais conseguem compreender e acabam passando a vida inteira sofrendo. É por isso que vemos tantas manifestações do chakra cardíaco em desarmonia. Vemos isso nessa necessidade de reconhecimento, na dependência de que outras pessoas nos alimentem com sua validação. Em alguns casos, com o uso da manipulação, consciente ou inconsciente, para recebermos amor, reconhecimento, validação. Não é por acaso que o desequilíbrio do chakra cardíaco está ligado a distúrbios como a dependência emocional, a ansiedade, a melancolia, os vícios e, fisicamente, a depressão e as patologias cardíacas. Bem, agora que já vimos um pouco essa base dos desequilíbrios do chakra cardíaco, vamos ver como esses desequilíbrios se manifestam. Quais são os indícios de um desequilíbrio por hiperatividade e por hipoatividade, começando pela hiperatividade. Ok. Quando o chakra cardíaco está hiperativo, a pessoa pode apresentar um excesso de generosidade ou de doação. E eu não estou dizendo que a generosidade e a doação sejam coisas ruins, não é isso. Para começar, todo o excesso é prejudicial.
E quando se trata de generosidade e doação excessiva, a pessoa acaba passando por cima de si mesma. Geralmente, uma pessoa que tem dificuldade para dizer não, pelo menos não para os outros, porque quando nós falamos sim para tudo, nós falamos alguns não para a gente mesmo. Além disso, se doar muito pode esconder uma necessidade de reconhecimento. Uma pessoa generosa que doa muito costuma ser muito bem vista socialmente. Por mais generosa que ela seja, o que ela está buscando é essa sensação de estar sendo validada. Acontece que essa validação vem de fora, quando na verdade o saudável é que todos nós possamos reconhecer o nosso próprio valor. Outra consequência desse excesso de generosidade é fazer com que as pessoas se sintam desconfortáveis. As relações humanas, elas são estruturadas nas interações, no intercâmbio, e deveria, pelo menos, estar pautadas no equilíbrio entre dar e receber. Pessoas independentes se sentem desconfortáveis quando ficam em uma situação de receptividade contínua. Por quê? Porque elas apreciam as trocas, porque as trocas são saudáveis. Mas as pessoas excessivamente generosas não conhecem o verbo receber, só sabem se doar, só reconhecem, só sabem conjugar o verbo doar. Então, uma outra manifestação de um chakra cardíaco hiperativo, que inclusive pode vir acompanhada do que eu acabei de falar, que é o excesso de proteção. A pessoa protege tanto a outra, se torna indispensável na vida dela. Mas isso acaba sendo um comportamento possessivo e controlador. Geralmente, quem adota essa postura costuma justificar seu excesso de zelo como amor, manifestação de amor. Infelizmente, pais protetores que fazem tudo por seus filhos costumam se encaixar nesse desequilíbrio. Os adultos que cresceram em um lar assim têm muita dificuldade para amadurecer. Não sabem tomar decisões, não sabem se valer por si mesmos, não são adultos funcionais. Muitos nem conseguem sair de casa, permanecem a vida toda na aba dos pais. Por outro lado, a maioria dos que saem, o mais provável é que se relacionem com essa expectativa de que alguém assuma o papel de protetor ao que estavam acostumadas a se submeter. É assim que vemos homens que casam e esperam que suas companheiras cuidem deles como se fossem sua mãe. É assim como vemos também mulheres que se casam e não desenvolvem autonomia. Sua relação com o marido não é horizontal, senão de total submissão, o que pode ser muito perigoso. Por outro lado, uma pessoa com um chakra cardíaco hipoativo desvia para o outro extremo. Em vez de invadir o espaço dos outros com excesso de proteção e cuidados, ela pode criar uma barreira ao seu redor. Isso é comum quando a pessoa passa por um rompimento doloroso ou traumático e não consegue processar bem isso. Essa dor desata nela o medo de voltar a sofrer. Então, por via das dúvidas, ela evita se colocar em uma situação de vulnerabilidade. Não permite, não se permite nutrir sentimentos nem vínculos mais profundos. Ela prefere adotar uma postura mais cautelosa e até mesmo solitária. Algumas projetam uma imagem de autossuficiência que funciona como uma barreira de autoproteção. Outro indício de um chakra cardíaco hipoativo é a necessidade de controlar as pessoas do seu círculo para forçá-las a lhe dar o amor que ela própria não é capaz de se dar. Um quarto chakra hipoativo também pode se manifestar como indiferença ou tristeza perante os demais, perante o que as outras pessoas sentem. Isso também funciona como uma espécie de barreira. A pessoa não se permite ser sensível. Outras se mostram dependentes de estímulos externos intensos. É difícil para elas se autoestimular, tanto para gerar como para manter conexões. Bem, como sabemos,
O desequilíbrio prolongado de um chakra pode acabar provocando distúrbios no corpo físico. Quando esse desequilíbrio é no chakra cardíaco, pode gerar doença arterial coronária, patologias cardíacas e pulmonares, infarto do miocárdio, mais conhecido como ataque cardíaco, hipertensão, arritmias cardíacas, dores no peito, prolapso da válvula mitral, cardiomegalia, insuficiência cardíaca congestiva, asma e alergias, câncer de pulmão, pneumonia e problemas na parte superior do corpo. Bem, com isso, nós vamos concluindo a aula de hoje, vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até lá!